Você já ouviu falar de um ritual que ninguém pode descrever, não porque é proibido, mas porque é impossível explicar com palavras? Imagine estar em uma sala antiga, silenciosa, iluminada apenas pela luz tremeluzente de velas. À sua frente, homens em silêncio absoluto fazem gestos precisos, quase coreografados, como se estivessem encenando algo que vai muito além do físico. Não há palavras. Não há pressa. Apenas a sensação de que algo profundo está prestes a acontecer. Algo invisível, mas real. Nesse momento, você percebe que não se trata apenas de um grupo de pessoas em um templo. É um portal. Um ritual espiritual que tem sido praticado há séculos, escondido da maioria, não por maldade, mas por causa de um simples motivo: a maioria das pessoas não está pronta. E nesse vídeo, você vai descobrir exatamente o que acontece nesses rituais espirituais da maçonaria que nunca chegam ao público. O que eles fazem, por que fazem, e o que muda para sempre em quem participa. Mas antes de mergulharmos nesse universo oculto, se você é novo por aqui ou está voltando, inscreva-se no canal agora. Isso ajuda a manter esse conhecimento vivo, aberto e acessível. Deixe seu like se esse tema já mexeu com você, porque o que está por vir pode mudar a forma como você vê a realidade. Vamos voltar no tempo. Séculos atrás, quando a maçonaria começou a se consolidar não apenas como uma fraternidade de construtores, mas como um guardião de saberes antigos. A maioria das pessoas acredita que tudo gira em torno de símbolos, encontros secretos e cargos hierárquicos. Mas o verdadeiro núcleo da maçonaria sempre foi espiritual. E mais do que isso, iniciático. O que isso significa? Significa que nada é ensinado de forma direta. Não existem aulas como na escola. Não há manuais. Há vivência. E os rituais são a espinha dorsal dessa experiência. Eles não são encenações. São, na verdade, portais de consciência. E é aqui que tudo começa a ficar realmente fascinante. Imagine ser guiado por um caminho simbólico que espelha exatamente o que acontece dentro de você. Cada passo em um ritual, cada objeto no templo, cada gesto, tudo representa algo que está acontecendo no seu mundo interno. Um dos rituais mais impactantes é o chamado rito de iniciação do aprendiz. Ele marca o começo da jornada do indivíduo dentro da maçonaria, mas na verdade, ele marca o início da jornada interior de todo buscador. Nesse rito, o iniciado entra com os olhos vendados. E isso não é por acaso. É um símbolo direto da ignorância espiritual, o estado em que todos nós estamos antes de começarmos a buscar de verdade. O véu que cobre os olhos representa o que cobre nossa consciência: o medo, o ego, as ilusões. O silêncio da sala, os sons pontuais, o toque do malhete, tudo cria uma atmosfera onde os sentidos são confundidos, e a mente racional começa a perder o controle. É exatamente aí que o ritual funciona. Porque o iniciado, privado da visão, começa a ver com o coração. E esse é o primeiro passo: confiar no invisível. Muitos que já passaram por esse ritual dizem que é impossível descrever com palavras o que sentiram. Um calor estranho. Uma emoção inesperada. Uma presença. Não é teatral. É espiritual. E isso é o que torna esses rituais tão poderosos. Eles não ensinam nada. Eles fazem você lembrar. Mas por que tudo isso é mantido em segredo? Porque o verdadeiro poder dos rituais espirituais não está na forma, mas na vivência. Se eu te descrevesse todos os detalhes aqui, não faria diferença. O verdadeiro impacto está em passar por eles. E é por isso que muitos desses rituais nunca chegam ao público. Porque a experiência, quando desconectada da intenção, vira espetáculo. E o espiritual vira entretenimento. Mas mesmo sem vivenciá-los, você pode entender a lógica por trás. E aplicar. E esse é o ponto mais importante deste vídeo. Vamos falar agora do rito de passagem para o companheiro. Nesse momento, o iniciado já tem uma base. Ele já começou a se observar. Agora, ele precisa construir. E aqui o simbolismo da maçonaria se mistura com a alquimia interior. O templo que o maçom constrói não é externo. É interno. Esse rito envolve uma travessia simbólica, às vezes até uma caminhada real dentro do templo. Em cada ponto, o iniciado é convidado a refletir sobre um aspecto da existência: o corpo, a mente, a alma, o trabalho, o silêncio, o amor. Tudo isso sendo representado por ferramentas: régua, compasso, prumo.
mas não para construir prédios, para alinhar a si mesmo. E algo curioso acontece aqui. Muitos relatam que durante esse ritual, começam a lembrar de traumas, momentos esquecidos da infância, dores antigas. Como se o próprio inconsciente estivesse sendo tocado. Isso acontece porque o ritual, repetido por séculos, carrega uma força arquetípica. Jung falava disso. Rituais ativam imagens primordiais. Eles falam direto com o inconsciente coletivo. E então vem o ponto mais sutil e mais poderoso, o rito do mestre. Esse é o ritual mais profundo. E é também o mais simbólico. Representa a morte do ego. E sim, ele envolve a encenação simbólica da morte. O iniciado é colocado em posição de morte simbólica. Não há perigo real. Mas a sensação é real. Porque o silêncio, os gestos, o espaço escuro, tudo colabora para que a mente entre em um estado alterado. E aqui, algo mágico pode acontecer. Em alguns relatos, os iniciados dizem ter tido visões, insights, sensações fora do corpo. Uma profunda paz. Uma compreensão de que algo morreu e algo nasceu. Esse ritual é o ápice da jornada espiritual maçônica. Ele não é ensinado. Ele é vivido. E por isso, nunca chega ao público. Não porque é proibido, mas porque não cabe na linguagem comum. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que eles fazem nesses rituais, e sim, por que eles funcionam. Eles funcionam porque tocam 3 elementos esquecidos pela sociedade moderna: silêncio, intenção e símbolo. No mundo barulhento de hoje, o silêncio virou uma raridade. A intenção foi substituída por pressa. E os símbolos perderam sentido. Mas nos rituais, o tempo para. O símbolo ganha vida. A intenção se torna ação. E o espiritual se manifesta. E aqui vai uma revelação. Você não precisa estar dentro de uma loja maçônica para acessar esse nível de consciência. O que esses rituais fazem é nos lembrar do que já está dentro de nós. E você pode aplicar isso hoje. Agora. Crie um espaço na sua casa para o silêncio. Um pequeno altar com símbolos que fazem sentido para você. Pode ser uma vela, um cristal, uma imagem. O que importa não é o objeto, é o intento. Ao acender essa vela, não apenas ilumine o ambiente. Ilumine a sua atenção. Faça disso um ritual. E com o tempo, você vai perceber, não é o objeto que tem poder. É a presença que você coloca nele. Esse é o verdadeiro segredo por trás dos rituais espirituais da maçonaria. Eles despertam um estado. E esse estado transforma. Agora, imagine se todos nós, em vez de apenas consumir conteúdo espiritual, começássemos a viver a espiritualidade em pequenos atos conscientes. Imagine se cada gesto seu, por mais simples, carregasse intenção? Um olhar, uma palavra, um silêncio. Talvez você nunca entre em um templo maçônico, mas o seu corpo pode ser um templo. O seu silêncio, um ritual. A sua atenção, uma iniciação. Se você chegou até aqui, algo já começou a despertar dentro de você. E a melhor forma de honrar isso é não deixar essa informação morrer. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que está pronto para enxergar além da superfície. Alguém que sente que existe algo mais no mundo, mas ainda não sabe onde buscar. E me diz nos comentários, você já viveu algo parecido com esses rituais? Já teve algum momento em que sentiu que tocou o invisível? Se inscreve no canal agora se ainda não fez isso. Porque esse é só o começo. Em breve, vamos explorar o que a maçonaria ensina sobre a vida após a morte, a alma, e os caminhos invisíveis do espírito. Não é sobre segredos. É sobre despertar. E o despertar começa em silêncio.